Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Voltando aqui com a nossa aula de arte, vamos recapitular, fazer uma revisão do que nós aprendemos nas outras aulas postadas aqui na nossa rede, tá bom? E no meu canal do YouTube também. Olha só, nós vamos hoje aprender um pouco sobre as linguagens artísticas e suas modalidades. Eu costumo dizer que essas linguagens artísticas, formas de comunicação da arte, essas modalidades são o que? As suas famílias, tá certo? Os seus parentes próximos. Então eu quero convidar você para a gente conhecer um pouco sobre essas modalidades artísticas. Vamos lá, tá bom? Olha só, as linguagens artísticas estão organizadas e divididas em quatro, que são artes visuais, música, dança e teatro, ou seja, em outras palavras, artes cênicas. Vamos continuar um pouco mais para nós aprendermos mais sobre elas, tá certo? Vocês estão vendo essa imagem aqui, que vocês estão vendo, observando aqui. No meio tem a palavra arte, no meio da imagem. E ao redor temos as linguagens artísticas. As linguagens artísticas em cima, dança, artes visuais, música e teatro. É como se você estivesse vendo um globo terrestre, ou seja, um mapa mapa mundi, e essas manifestações artísticas estivessem envolvidas, inseridas nele. E está, com certeza. Apenas a gente deve pesquisar para se informar sobre tudo isso, tá bom? Vamos continuar. Olha, aqui mais uma imagem falando das representações artísticas. Vocês estão vendo aqui uma clave de sol representando a música, é assim, azul. Essa de cor pink, a imagem, vocês estão vendo, digamos que seja um spray para grafite, trabalhar grafites em muros, pintura mural, arte mural. Depois vocês estão vendo uma paleta de cores com pinturas, não é verdade? Para trabalhar essa questão do conhecer da pintura, do visual. Depois nós temos uma imagem, na verdade, de uma câmera fotográfica, uma película de cinema. E mais à frente, pessoas se movimentando, que pode representar a dança, a música e o teatro. Bom, essas são as linguagens artísticas, pessoal. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas, tá? Nas artes visuais, quais são as linguagens, quais são as famílias, qual é a família das artes visuais? Nós temos o desenho, temos a pintura, a gravura, a fotografia, o cinema e escultura. Logo em seguida, continuando essa família das artes visuais, nós temos a arquitetura, a novela, a moda, a decoração, o paisagismo, o design, o artesanato e por aí vai. Temos o web art, body art, tem várias possibilidades de artes visuais que vocês ainda não conhecem. Mas lá no material que você vai receber, no arquivo que você vai receber para fazer a atividade, estudar, você vai perceber muito mais outras formas de linguagem visual, outras formas de modalidades visuais, tá certo? Da família das artes visuais. Olha essa imagem aqui. Essa imagem vocês estão vendo que são pessoas fazendo arte visual, esculturas, pinturas em exposição, uma pessoa desenhando, outra pintando e por aí vai, um emaranhado de atividades e imagens relacionadas a artes visuais, são diversas, como eu falei para vocês. Continuando, nós temos agora aqui mais imagens que falam sobre as artes visuais, escultura O Pensador, a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci e outras imagens também nessa espécie de mosaico fotográfico que vocês estão vendo aqui, tá? Então aproveitem e observem bem essas imagens que vocês estão vendo. É muito importante a gente conhecer sobre isso, tá bom? Vamos à próxima, outro pilar das artes, que é a música e seus familiares, tá certo? Suas famílias. Na música nós temos a família da música, os sons, a composição, interpretação, o canto, os instrumentos musicais, a voz, o ritmo, a classificação da música e etc, pessoal. Então, aqui estamos vendo a música e sua classificação, a importância dela para a nossa vida, para o cotidiano. Por isso que nós estamos fazendo uma recapitulação, estamos fazendo uma sondagem, uma espécie de exercício visual e teórico para vocês aprenderem mais sobre a arte, sobre os seus elementos, suas famílias, tá certo? Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo mais outra imagem representando algumas, como eu poderia dizer, algumas representações musicais, ou seja, alguns estilos musicais,
tipos de música. Aqui vocês estão vendo, pessoal, o blues, o dance, a música eletrônica, o rock and roll, o reggae, tá certo? E outras vertentes, outras possibilidades, outras manifestações da música, da família da música. É só você observar bem em seguida no vídeo essas imagens que vocês vão perceber, conhecer, despertar, e você vai se identificar também. Poxa, eu gosto desse estilo musical. Não, mas eu gosto daquele outro. Não, mas esse é maravilhoso, eu gosto muito. Você vai se identificar, pessoal. É muito importante a gente ler as imagens para nós aprendermos sobre ela, tá bom? Olha aqui mais outra imagem. Aqui vocês estão vendo essas imagens falando, mostrando os instrumentos musicais. Vocês estão vendo um piano, vocês estão vendo um violão, tá certo? Uma flauta, aquelas flautas mais extensas e outros elementos também, outros instrumentos musicais, tá bom? Qual você se identifica? Qual deles? Você precisa falar, tá bom? Para você aprender muito mais sobre música. Bom, agora vamos ver a questão de dançar, a dança, tá? Creio que todos nós gostamos de dançar. A dança, ela faz a gente conhecer o nosso corpo, valorizar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, assim como as artes visuais, como a música também nos leva a aprender, a entender, a compreender os aspectos assim que perpassam pela nossa vida. Então, é muito importante você conhecer a dança, a importância da dança para a sua vida, para nossas vidas. Então, quais são as modalidades da dança? Quem faz parte da família da dança? Vamos lá. Nós temos o corpo, temos os sons, temos a interpretação, a improvisação, nós temos a composição, que é muito importante, como tem na música, temos o ritmo, temos as danças, culturas de povos e épocas, as danças diferentes, seus estilos diferenciados e os figurinos. Mas, professor Evandro, tem muito mais elementos da dança, né? Família da dança. Com certeza, é só você prestar atenção e ouvir mais sobre essa questão, tá? Olha as imagens da dança, olha só. Você consegue se identificar com essa pessoa dançando, com esses jovens dançando? Hoje em dia tem muitas danças de rua, danças que os jovens como você sabe, né? Sabe exercitar, sabe se manifestar, sabe se expressar através da dança. Por isso que eu trouxe para vocês, selecionei essas imagens para vocês aprenderem sobre a dança, tá? Olha só essa imagem. Essa imagem é algo muito especial. Eu pesquisando essa imagem, eu trouxe para vocês algo interessante, pessoal, que é essa dança, né, com pessoas com necessidade especial. Olha só, pessoas com necessidade especial, tá? A palavra correta é essa, a nomenclatura correta é essa, que nós devemos nos dirigir a pessoas como nós, tá? Como normal, como nós também, tá certo? E são uma moça na cadeira de rodas, mas outros bailarinos dançando. Olha que interessante, pessoal. A expressão corporal na cadeira de roda, não é? O corpo fala também com os nossos semelhantes que têm uma limitação física, não é verdade? Então, olha só até que ponto, até que momento pode chegar a questão da dança, né, na nossa vida. Vamos ao próximo. E agora nós temos últimos 4 elementos da arte, que é as artes visuais, a música, a dança, e agora estamos vendo o teatro. Olha só, o teatro nós temos como família do teatro, como uma espécie de parente do teatro. Nós temos o corpo, nós temos a representação, nós temos a voz, a peça teatral, temos a composição. Olha só, compor uma peça teatral, tá certo? Nós temos os personagens, os figurinos, os gestos. Mas nós temos muito mais pessoas porque são os elementos do teatro, como é na música, na dança, nas artes visuais. Então vocês estão vendo aí, pessoal, mais elementos do teatro para nós aprendermos. Olha essa imagem fala do símbolo do teatro. Mas qual é o símbolo do teatro? Vocês estão vendo aí, olha só, as máscaras.
porque o teatro realmente surgiu na Grécia, não é? E uma das características do teatro é aquela representação da máscara alegre e a máscara triste, a alegria e a tristeza, tá certo? Então, ó, percebam aí a imagem, percebam como é importante você saber, conhecer sobre a origem do teatro na Grécia, depois veio Roma e outras civilizações, né, que contribuíram para a formação intelectual e também do teatro. Agora nós temos essa imagem, uma imagem de uma peça teatral que você está vendo. Olha só, nós conseguimos também aprender sobre a nossa vida através das peças teatrais, através da formação artística, intelectual das pessoas. E eu convido você também um dia ao teatro. Quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, você perceber a importância de conhecer o teatro, de não só fazer teatro, mas assistir, pensar sobre teatro, porque é muito importante a gente pensar no que a gente produz nas artes visuais, na música, na dança e no teatro também. Por que não? É muito importante você conhecer. Vamos avançar mais. E aí eu pergunto para você, o que é arte? O que é arte, professor Evandro? Olha só, a arte é algo tão subjetivo que é tão, digamos, complexo eu afirmar para vocês o que seja a arte. Então a arte realmente é algo subjetivo, algo individual nosso, que a gente deve compreender para nós levarmos para outras pessoas. Então eu quero falar para vocês uma coisa, olha só. Ao ouvir a palavra arte, algumas pessoas pensam imediatamente em museus e pinturas. Já outras consideram que se trata simplesmente de um tema que não tem nada a ver com eles, que é muito difícil de entender e é algo exclusivo de artistas ou intelectuais, não é certo? Então é muito importante a gente conhecer a arte através de vídeo, tá certo? É muito importante a gente conhecer através desse vídeo que vocês já receberam para vocês, mas é importante vocês verem de novo o vídeo para a gente aprender mais sobre arte, tá? O vídeo é muito importante a gente aprender, tá certo? Olha só, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia, o teatro e até aquela colcha que a sua avó fez para você, tudo isso e muito mais é arte. Por que não? Por que não? Né? É muito importante a gente saber disso, tá certo? Olha só. Mas como definir a arte? É difícil encontrar uma única resposta, pois ela existe há centenas de anos e tem mudado de maneiras diferentes ao longo do tempo. Olha só. Embora não haja uma definição específica, tá? Muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções, com as nossas emoções, embora seja um assunto que tem sido debatido ao longo da história. É muito importante você saber disso, tá, pessoal? Mas tudo isso depende da sua experiência e de quem você é. Você sabe quem você é na vida? Você sabe quem você é para você aprender mais sobre essa questão da arte, a importância dela, vivenciar a nossa vida. Então, por essa razão, 3 pessoas diferentes podem experimentar a mesma obra de arte e ter reações diferentes frente a ela. Isso é muito importante a gente destacar isso. 3 pessoas têm uma reação diferente sobre a arte, tá? A primeira pode pensar que é a coisa mais linda que já viu. A primeira pessoa pode pensar isso. A segunda pessoa poderia odiá-la, odiar uma obra de arte. Vocês vão ver nas imagens. Mais adiante, vão ver lá também no seu texto, na sua apostila, para você aprender mais sobre a arte. E a terceira pessoa não conseguiu sentir nada quando viu a arte. Olha só. Porque cada um de nós temos um universo pessoal, individual, intelectual, tá certo? Nosso sistema cognitivo, na nossa inteligência, que nos leva a ter essas reações. Você não precisa se espantar com isso. Digamos que seja normal, tá? Nenhuma dessas pessoas que se viram sobre a arte estaria errada, já que todos têm o direito
de ter suas próprias escolhas, preferências e sentimentos. Por isso, nós devemos respeitar o gosto individual de cada uma das pessoas, tá bom assim? O termo arte, pessoal, é um rótulo, uma marca, digamos assim, tá? Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é. Ou seja, a arte, eu tenho meu conceito formado sobre arte, você tem o seu conceito formado sobre arte, o seu colega também tem, os demais professores, a coordenação, enfim, várias pessoas têm o seu conceito sobre arte, né? A sua opinião formada sobre arte. Mas isso não é o ponto que eu quero falar para vocês. Na verdade, é sobre a sua experiência pessoal com ela e o significado que você pode dar a ela. Isso também é de extrema importância você conhecer, saber sobre isso. Então, embora nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender sobre a arte. É muito bom você saber sobre isso. Porque com ela podemos narrar, lembrar histórias e abordar nossas emoções de forma que pouquíssimas coisas nos permitem entender. Então vamos conhecer mais as demais imagens de arte. Vamos passando. Olha só, mais uma pergunta. O que é arte? Para que serve? Responda você. Para que serve a arte? Ela tem uma função e ela serve para muita coisa, muitas, mas diversas funções. Não é papel, é função dela, tá bom? Para que serve ela? Vamos continuar. Aqui você está vendo uma imagem feita na década de 70. Esse artista chamado Paulo Bruschi, ele é um escritor, sabe? Um artista visual da época. Antigamente chamava-se artista plástico. E ele mostrava que exatamente ele pegou esse cartaz, colocou no pescoço e foi para a rua do comércio de São Paulo, para fazer a seguinte pergunta para as pessoas: o que é arte? Para que serve a arte? Então esse artista, na época, foi uma polêmica, porque levou as pessoas a questionarem, a se perguntarem, né? A falarem sobre o que seja a arte, né? Qual a importância dela. Então, você está vendo a imagem dele, as pessoas aqui próximas, ele andando no meio da multidão, no meio do comércio, lá na cidade de São Paulo, né? No sudeste do nosso país. Então você pode perceber como ele levou as pessoas a questionar. Então a gente sempre, quando lemos alguma coisa, sempre temos que questionar, perguntar, sabe, para que serve, qual o motivo. Essa é a função da arte também. Então, pessoal, esse tipo de arte é uma performance artística que ele fez e é também registrado através de fotografia. E ficou imortalizado visualmente para todo mundo essa performance que ele fez, saindo, andando no meio da rua e não falava nada. Isso chama-se performance artística. Então é muito importante você saber sobre isso. E para concluir, nós temos aqui esse pensamento do artista Edgar Degas, um grande pintor, tá? Francês, e que ele representou a arte com as seguintes palavras. Diz assim: a arte não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Olha que importante, que interessante. A arte não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Tá? Então, pessoal, estou me despedindo agora dessa aula aqui. Em seguida, você vai ver no seu roteiro da sua aula, sua atividade, as atividades que você precisa fazer para você responder e revisar sobre as linguagens artísticas, tá? E eu agradeço muito o empenho de vocês, o interesse de vocês que vocês estão tendo em aprender mais sobre arte. Então, na nossa atividade avaliativa, você vai responder, nós vamos aplicar todo o nosso conhecimento na atividade avaliativa. Então, conto com você para a próxima aula, tá bom? Tchau a todos, um abraço. Tchau.